o meu nome é Marta, bem-vindos à página Wives and Pages e hoje estou muito bem acompanhada aqui pela Rita da Nova. Olá! Hoje vou ter uma conversa muito interessante com a Rita, pelo menos espero. Bom, interessante, vamos ver. Vamos descobrir, exato. Mas à partida vocês já sabem o que é que isto é, porque já tenho publicado alguns vídeos com conversas, portanto já tive a conversa com a Joana, já tive a conversa com o Seferino. Achei que também seria interessante trazer a conversa com mais uma autora, e portanto o convite, e também não fosse eu grande fã, não só dos teus livros, mas também de todo o trabalho que envolve publicar o livro e a comunicação do livro. Fico muito contente. É um trabalho reconhecido e pronto, venho-te chatear com algumas... Nunca chateias. Nunca. Fica aqui esclarecido, a Marta nunca chateia, ok? Pronto. E olha, acho que começo porque daquilo que te perguntei há bocadinho, estava a contar-te que fui pesquisar para trás nas nossas conversas no Instagram e que descobri que a primeira vez que interagi contigo foi em dezembro de 2022 e que estava muito confusa porque eu não me lembro, eu não tenho memórias nenhumas desta altura da vida. E na altura tu ainda não tinhas publicado o livro. Não. Eu só publiquei o meu primeiro livro em fevereiro de 2023. Portanto, eu nesta altura devia conhecer-te como a Rita do Livro-te. Provavelmente. Pronto. Mas o livro já estava feito. O livro estava escrito. O meu primeiro livro eu escrevi-o em 2022. Espera, deixa-me pensar, porque agora já não... A minha vida... não é? Já não sei. Eu acho que comecei em 2021. Depois terminei-o em maio de 2022. E depois a minha editora deu-me ghost até setembro. Ela deu-me ghost até setembro. E, honestamente, agora que olho para trás, adorei que ela me tivesse dado ghost, porque o livro maturou muito nesses 4 meses que ela não me deu ghost. Ela disse-me, olha, não te consigo dar feedback agora, mas brevemente. Então, o que deveria estar a acontecer nessa altura de dezembro de 2022, quando nós falámos, era que eu já tinha terminado as alterações que eram necessárias fazer na estrutura do livro, etc. E devíamos estar a trabalhar em capa, sinopse, etc. Devíamos estar aí. Eu sei que eu tive de fechar o livro até ao final de 2022. A fechar mesmo tudo. Título, capa, etc. Portanto, para depois ter esses 2 meses de produção. 1 mês e tal de produção. Faz sentido, exatamente. sim. Ok, então eu não fazia a mínima ideia que um livro vinha a caminho. Exato. Nesta altura, mas ele já existia. Sim. E como é que isto surgiu? Eu agora estou na dúvida. O livro de terapia surgiu antes. Certo, portanto já tinhas se calhar este contacto. Como é que te surgiu a vontade de escrever o primeiro livro? Vou explicar tudo. Na verdade, eu sempre quis escrever ficção. Certo. Escrever o livro do Terapia de Casal. Algumas coisas eu vou sabendo porque Sim. eu costumo assistir às tuas apresentações. O livro do Terapia de Casal, na verdade, foi uma oportunidade que surgiu por causa do podcast. A Marta da Manuscrito enviou-nos um e-mail e na altura eu até pensei em não avançar com o livro do Terapia de Casal, porque não queria ficar associada à não ficção. Eu não queria ficar associada à escrita de humor, até porque não é a minha praia, não é? Diverti-me a escrever o livro e diverti-me muito no processo, mas não é de toda a minha praia. E na altura eu estava mais ou menos com uma coisa apalavrada com outra editora, que não estava a avançar da forma mais fluida, vamos dizer assim. Não por nada de especial, só eu acredito mesmo que há pessoas com quem tu naturalmente trabalhas bem e outras não. Isto não quer dizer que tu não tenhas de te adaptar às pessoas com quem trabalhas, mas há pessoas com quem tu tens um clique imediato e outras não. Acontece é a vida. E quando a Marta enviou o e-mail para nós sugerir fazer uma reunião para falar sobre o livro do Terapia de Casal, eu lembro-me que pensei, eu não posso fazer isto, porque se eu fizer isto, onde é que fica a minha carreira literária, que é isso que eu quero perseguir? Mas depois o Guilherme, sensato, disse, olha, mas lá porque nós vamos falar com ela não significa que fecha uma porta. É isso, não, e falar com ela não significa escrever o livro. Claro. Não é um compromisso, vamos só ouvir o que é que ela tem a dizer, quais é que são as condições, o que é que ela tinha pensado, etc. E eu tramei-me, porque assim que eu conheci a Marta, eu apaixonei pela Marta. Deu o clique. De imediato. A Marta é uma das pessoas mais fáceis para mim de trabalhar do mundo, não só no sentido de vemos as coisas mais ou menos da mesma forma, mas quando não vemos, conseguimos chegar a um ponto comum, sabes? Eu nunca fico chateada com o feedback que ela me dá quando ele não vai ao encontro daquilo que eu também espero que seja. Se calhar é justificado e ela explica para onde é que vai. Aliás, eu adorava um dia
poder mostrar, já não sei se ainda tenho isso porque fui eliminando, mas Sim, poder mostrar as notas que a Marta deixa nos meus manuscritos, porque eu nunca vi uma pessoa tão generosa na maneira de se pôr a ela própria no feedback que dá. A Marta partilha muito da sua vida pessoal para enriquecer o conteúdo do livro. Sim. E eu acho isso muito, muito bonito, não é? Ela não tem de o fazer, mas faz. E então conheci a Marta e pensei, ok, agora quero trabalhar com esta pessoa. E então escrevemos o livro de terapia de casal. E no final, quando estávamos a tirar as fotografias para a capa e a trabalhar nessa parte, ela disse, olha, se tu alguma vez quiseres escrever ficção, eu estou em busca sempre de novos autores de ficção. Boa. Sei que é uma coisa que tu queres fazer, mas também sei que se estiveres com outra editora e estiveres feliz, eu não vou atrás, não vou roubar-te. Não, é até porque eles têm mais ou menos, não é formal, mas existe um bocadinho esse pacto de não agressão entre editores, não é? Porque eles conhecem-se todos, portanto, à partida, enfim. Eu digo isto de roubar num termo mais fofinho, carinhoso. Sim. E então depois eu fui pensar para casa e pensei, não, eu quero trabalhar com esta pessoa. E comecei a escrever o livro, portanto, eu devo ter começado a escrever o livro mais ou menos no final de 2021. Porque foi mais ou menos quando, final de 2021, quando o livro do Terapia de Casal saiu, porque ele saiu em novembro de 2021, eu comecei a escrever o outro e dediquei-me a ele e foi assim mais ou menos que a coisa surgiu. Portanto, na verdade, tive a sorte de já ter uma editora que tinha trabalhado comigo noutra coisa e foi assim que eu entrei no mercado e já tinhas então a Marta e foi incrível. Muito bom. E achas que, pronto, apesar de não ser a tua primeira experiência com o livro, porque então o livro do Terapia já existia, como é que achas que correu a tua primeira experiência como nova autora a publicar um livro? Sim, eu não considero, ou seja, eu adorei o processo de terapia de casal, mas eu não o considero na minha obra. O teu primeiro livro. Pronto, sim. Não o considero porque para mim é mais uma extensão do podcast do que propriamente não faz para mim parte da minha obra literária. E portanto, as coisas que faltam para mim é o meu primeiro livro, o meu primeiro bebê, o meu primeiro filhote. E eu sinto que foi um processo muito interessante porque foi muito oposto ao do terapia de casal, porque o do terapia de casal primeiro era trabalho dividido entre mim e o Guilherme e havia muita discussão entre mim e o Guilherme de mostrarmos as coisas um ao outro, até porque havia a dinâmica de eu escrevia um texto e depois a outra pessoa respondia, então ou seja, não era um processo de trabalho isolado e fechado, e as coisas que faltam foi um bocadinho. Mas eu nunca me senti desacompanhada, até porque eu lembro-me perfeitamente que só me senti confortável de continuar a avançar na escrita quando tinha o primeiro capítulo completamente fechado e com a editora a dizer-me, segue. Sim. Mas o que eu acho interessante é que para mim foi o processo em que eu mais vivi o sonho, no sentido em que eu tinha aquela oportunidade, aquilo ia mesmo acontecer, então eu estava a viver o sonho de escrever e então sinto que de todos os processos até hoje, é aquele que eu tenho, quer dizer, se calhar não, se calhar agora o último livro eu tenho memórias mais bonitas do processo de escrita, mas é aquele em que eu sinto que a coisa correu toda muito direitinha do início ao fim, porque eu também estruturei muito bem. Sim. És uma pessoa muito metódica. Sim, estou a ser cada vez menos no processo de escrita dos livros, mas para aquele eu pensei, eu preciso me preparar o melhor que posso. Se eu estiver preparada... Sim, com a experiência depois também percebes, ok, isso funciona para mim, isto não funciona para mim, portanto se calhar posso ser um bocadinho mais folgada. Sim, ou funciona para este livro em específico ou não, porque depois isso também vai mudando. Mas foi um processo muito bonito. Aqueles meses em que eu entreguei em maio e depois só tive resposta em setembro com feedback foram um bocadinho difíceis de gerir porque não é, acho que é impossível tu não pensares que a falta de resposta tem a ver com a qualidade. E todos os dias eu pensava, bem, elas estão a arranjar forma de me dizer que isto está horrível. Não queria-me. Elas todos os dias estão a arranjar uma forma mais simpática de me dizer que aquilo não está bom. Mas não, na verdade tinha outras coisas para trabalhar, não é? E quando veio o feedback, veio um feedback muito bonito da parte da Marta, claro que obviamente com coisas para trabalhar e foi isso que depois trabalhei até ao final do ano, mas não sei, tenho memórias muito bonitas desse processo. Muito querido. E com o livro fechado então, vou assumir que se até agora tudo correu bem, a partir daí também continua a correr bem? Mais ou menos. Okay. Mais ou menos. Então, eu tenho um problema, fui jornalista durante quase um ano. E já na altura tinha um problema que é não sabia dar títulos às coisas que escrevia. Ok, então o título foi um problema? O título foi um grande problema. A capa teve grandes problemas também. Ok.
Eu até te posso depois, agora não porque tenho de encontrar, mas posso mostrar-te as primeiras propostas que eu recebi de capa, que não tinham nada a ver com a tua ideia. Com nada. Com nada. Pronto. Mas, exato. Eu já tinha trabalhado a capa do Terapia de Casal, portanto foi interessante, porque são duas capas muito diferentes. Eu sinto que o livro do Terapia de Casal para mim foi um teste no processo. Então já sabia o que é que ia acontecer. Já sabia que depois de fechado isto começar a trabalhar na capa, no título, etc. Ou seja, então já não ia às cegas para o processo, para os passos do processo de criação de um livro. Mas é muito engraçado porque eu sou muito chata. És nada. Sou muito chata. É muito querida a tua parte dizeres que não sou, mas sou. E eu gosto de ser chata em algumas coisas. Eu percebo. A capa do livro é uma delas. Pronto. Apesar de ser um projeto com a editora, é o meu nome que está lá. É o teu livro, é o teu nome, queres que seja uma coisa que te agrade. Sim, e eu sou muito esquisita também com capas dos livros que leio, então sinto que está ali uma oportunidade de fazer alguma coisa bonita também. E então, eu fiz um documento de moodboard antes de qualquer coisa, então eu dividi o meu documento em nem pensar, em se calhar depende, porque tinha alguns elementos de algumas capas, não a capa toda, não aquela referência toda, mas alguns elementos que se calhar nós podíamos puxar e coisas que eu gosto. Coisas que eu pus logo como não queria uma capa vermelha, não queria uma capa com bonecos do estilo tipo Emily Henry, por exemplo, porque depois acabou por ter uma ilustração, mas pronto, ou seja, tinha ali uma série de regras. E quando chegaram as primeiras propostas, não era nada do que eu tinha posto no moodboard, não era nada do que eu tinha pensado. Infelizmente, os ilustradores de capa não conseguem ler os livros, portanto eles estão sempre dependentes da sinopse, daquilo que a editora lhes passa, etc. Então este desalinhamento também não é fixe, porque tu notas quando um capista leu, ou notas quando o editor esteve sentado ao lado do capista a contar-lhe a história do início ao fim. Sim, eu acho que de uma maneira muito geral, todas as pessoas que trabalham no mundo editorial beneficiam da leitura do livro. Eu também sinto que trabalho muito melhor os livros que eu leio. Claro. Portanto, acho que essa é uma mais-valia. Mas infelizmente não dá. Não consigo ler todos os livros, as pessoas que fazem capas também não conseguem ler todos os livros. Sim, com a quantidade de livros que saem todas as semanas é completamente impossível. E então depois lá fui eu mandar um e-mail muito direitinho, a dizer, olha, não é bem por aqui, então a explicar uma série de coisas, uma série de ideias que eu tinha tido. E aí veio a primeira versão da capa das coisas que faltam e começámos a trabalhar a partir daí, pronto. Depois no final sobraram duas alternativas, duas versões, era a que depois entretanto acabou por sair e era a minha favorita, que não foi a que saiu, que tinha um fundo azul meio petróleo, que era linda mesmo. Eu disse sempre à Marta, ok, vamos com a verde, porque eu percebo, a verde chama muito mais num ponto de venda, eu disse ok, vamos com a verde, mas numa edição especial eu quero... Eu ia pensar nisso, olha, daqui a uns... Quando o livro fizer 10 anos, se calhar a edição especial... Não, foi o que eu disse, a capa azul não é para deitar fora, porque eu quero esta capa azul, eventualmente. Então, pronto, o processo foi mais ou menos ok do ponto de vista da capa, foi um bocadinho chata. O título foi das últimas coisas, porque eu tenho muita dificuldade em dar títulos, tinha uma lista enorme de títulos que nada funcionava, nada me soava, e já tinha a Marta a dizer, Rita, nós vamos mesmo ter de fechar. Eu começo os meus textos todos com um nome provisório, ou seja, o documento é um nome provisório, nunca é livro 1, livro 2 ou livro 3, tem sempre um título provisório. É mais ou menos o nome do projeto, não é? E eu disse, não pode ser Ana Luís, que era o título. E a Marta, não, Rita, não pode. E eu digo, ok. Então não pode ser o primeiro livro. O primeiro livro da Rita. Uma coisa assim qualquer. E então, depois um dia, estava no carro com o Guilherme, estávamos a fazer assim uma série de coisas e ele ia-me deixar ao pé de uma loja para eu ir fazer qualquer coisa e ia dar a volta com o carro e apanhar-me outra vez. E eu disse, olha, então já volto para irmos fazer as coisas que faltam. E quando digo as coisas que faltam, fiquei... É este o meu título, portanto, conselho aí para casa. Vão fazer as coisas que faltam para se sentirem-se inspirados? Não, é isso, vão fazer coisas do dia-a-dia. Sim. Porque às vezes estamos tão
focados em preciso de um título, ou preciso de uma ideia, ou preciso não sei o quê, que às vezes é mais fácil largar, ir fazer outra coisa, ir fazer coisas mecânicas. Sim. E surge. Vai surgir. Exato, sim. Portanto, o processo foi assim, simples, eu diria. Simples. Simples porque... Simples de te escorreu um dia no título, sim, mas sim. Mas pelo caminho alguns percalços. Exato, sim. Mas não posso dizer que tenha sido um processo muito tortuoso. Foi bom. E sentes que depois com o livro, o segundo e o terceiro, o processo já estava mais bem oleado porque já tens experiência ou também tiveste alguns percalços ainda? O processo está sempre oleado. O processo de... Eu já sei o que é suposto, não é? Já sei que quando eu acabar de escrever vai acontecer isto. Mas eu acho que cada livro depois tem as suas questões. Por exemplo, o meu segundo livro, o Quando os Rios Cruzam, foi o livro mais difícil de escrever. De todos mesmo. Houve alturas em que eu odiei profundamente aquele livro. E é muito... tão triste quando me dizes isso, é o meu livro favorito. Mas eu sei. Pronto, não foi fácil. Eu escrevi meio livro de janeiro a agosto e depois esse meio livro foi todo reescrito a partir de agosto até ao final do ano. Andei a batalhar com a estrutura, andei a batalhar com o protagonista, andei a batalhar com aquela mãe, foi muito complicado. O processo de escrita foi muito complicado. E depois parecia que quando o livro estava finalmente fechado, quando a Marta, nunca me vou esquecer, porque o Guilherme tinha acabado de lançar o seu segundo livro. Sim. E eu tinha enviado no dia anterior o livro para a Marta. Ou seja, nós tínhamos a sessão de lançamento do livro do Guilherme e no dia anterior tinha enviado para a Marta. E a Marta, quando chega, vira-se para mim e diz: eu já li, mas depois eu digo-te. E eu: não. Tens que dizer agora. Não há uma realidade neste universo em que tu não me vais dizer agora o que é que achaste. Claro. E quando ela me deu o feedback dela... Pessoas ansiosas a viverem a vida. Não é? Não há, quer dizer, não me vais dizer... Falamos em casa. Não, vamos agora, neste momento, vais puxar uma cadeira e vais sentar aqui ao pé de mim. Isto ainda nem começou, é cedo, nem pensar. E ela deu-me o feedback, ela disse: olha, notei a evolução que nós queremos que se note, ou seja, está aqui, está tudo bem, um ponto ou outro. Ela disse: depois eu mando isto para nós trabalharmos. Há sempre coisas para trabalhar, não é? Não há para mim, claro, acho que até é estranho eu enviar uma coisa a uma editora e a editora dizer está ótimo, perfeito, segue, não é? Mas quando começamos a falar sobre o livro, tínhamos mais ou menos as duas a mesma ideia para a capa, que era uma ilustração da cidade de Turim. E eu fiquei: que bom, que perfeito, nós estamos super alinhadas, isto vai ser super fácil desta vez. O título já estava também. Sim. O título surgiu a meio do processo de escrita, então pensei: bem, que fácil que isto vai ser agora, que incrível. Estou à espera do mas quando começámos contratámos uma ilustradora cujas ilustrações eu adoro, ela fez a ilustração e aquilo simplesmente não funcionava em capa. Não funcionava em capa, a Marta a ter um meltdown porque aquilo não funcionava em capa, porque o departamento comercial, e bem, disse: não há hipótese de nós irmos com esta capa para a rua. Sim. Esta capa não é bonita, esta capa é um desserviço à capa antiga. Não está na mesma linha, não tem nada a ver. Eu aposto que era uma ilustração belíssima, mas como capa se calhar não funcionava. É a ilustração que depois veio nos postais. Portanto, não vai acontecer. E eu, ok. E a Marta liga-me, toda estressada, a dizer: não consigo mesmo vender esta capa internamente. E eu disse: olha, bora fazer outra proposta. Exato. E foi quando saiu aquela feita pela Catarina, que é a designer interna da Presença, e que eu disse: bora. Só fizemos uns ajustezinhos e a coisa funcionou, e não deitámos fora a ilustração, ela funcionou para o marketing do livro, portanto a coisa acabou por funcionar na mesma, mas diria que essa parte da capa foi intensa, porque nós estávamos tão agarradas a uma ideia que depois às tantas já estávamos a fazer alterações a essa ideia para fazer funcionar, quando depois não funcionava coisa nenhuma. Não funcionava. Com o último foi tudo perfeito. Nada a apontar. Foi tudo ótimo, a capa também foi a primeira, o título era o título provisório. Eu andei a bater, a dizer: não pode ser, não pode ser o título final nunca vai ser o título provisório, quer dizer, nem pensar. E depois mando uma mensagem de voz à Marta, a dizer: olha, Marta, eu estive a pensar e eu acho que apesar do sangue é o nosso título. E ela responde: eu já sabia, estava só à espera que tu chegasses lá, portanto... também acho que é normal que o processo vá sendo simples, não é? Mais simples. O processo de escrita foi o que eu mais gostei
em termos mesmo de escrita e de me desafiar a montar o puzzle daquela história. Então, sinto que o Apesar do Sangue é, dos três, eu digo sempre isto, sem desprimor aos outros, porque tem um carinho muito grande, mas é o meu favorito até agora. E se não tivesse escrito e publicado os dois anteriores, se calhar não teria chegado ao Apesar do Sangue. Exato. E a verdade é que se o recente for sempre o teu favorito, é bom sinal. Quer dizer que estás a evoluir. Sinal e que o teu processo de escrita também está a evoluir e que te estás a divertir com o processo de escrita. Portanto, espero daqui a uns tempos estar a dizer-te que o próximo é o meu favorito. É o meu favorito. Vamos ver. Vamos ver. E imagina, a maior parte das pessoas que acaba por vir falar comigo e que eu acredito que seja a malta que está a assistir e a ouvir, é malta que acaba por procurar publicar o livro de forma independente. O que não é o teu caso, porque publicaste de forma tradicional numa editora. E nisto tinha duas curiosidades. Uma era se tens algum conselho para um novo autor que já publicado de forma tradicionalmente, e se tens algum conselho para autores que estejam a ir pela rota da autopublicação. Olha, se calhar terminando com a autopublicação, eu não sei se tenho grandes conselhos porque nunca segui essa via. Mas acho que talvez o conselho que eu dou seja o mesmo, mas em vertentes diferentes. Ok, adaptando. Exato. Acho que tem tudo a ver com a exigência. Eu acredito que seja muito complicado para um autor, sobretudo um novo autor, exigir coisas e fazer ver a sua perspectiva, a sua ideia para as coisas. Mas era aquilo que estávamos a dizer há pouco. No final do dia é o teu trabalho que está ali, foi uma coisa que tu escreveste, Sim. É o teu nome, é o teu percurso literário que está ali. E para mim é muito importante eu ter mão em todos os processos. Não significa que eu vá fazer a capa para o Canva, não é nada disso, mas para mim é importante sentir que não ficou nada por dizer em momento nenhum. Isto porque depois viver com o arrependimento é mais difícil. Exato. Isto também não quer dizer que às vezes seja preciso contrariar tudo o que está a acontecer. Sim. Às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, os editores ou as pessoas que trabalham nas editoras têm razão no que estão a dizer. Porque têm experiência, porque sabem como é que funciona. Por exemplo, eu adoro o departamento comercial da minha editora. Dá-me sempre insights super valiosos, Sim. super diretos, porque eles sabem o que vende e como vende. E a minha editora sabe o que funciona ou o que não funciona numa história, sabe o que é que contribui para contar aquela história de uma boa forma ou o que é que não contribui. E os designers têm a sua visão, por mais que nós achemos que hoje em dia lá está, pegamos no Canva e conseguimos fazer tudo, não é? Nós não conseguimos. Mas isso não significa que nós também não olhemos para as coisas e não tenhamos alguma responsabilidade e opinião, porque no final do dia o trabalho é nosso, não é? E então eu acho nosso começou a escrever. Sim. Acho que no ponto de vista de quem está a ir pela autopublicação, vocês vão pagar para publicar o vosso próprio livro. Portanto, em última análise, no final de tudo, é o vosso dinheiro que está ali a ser investido. Portanto, sejam exigentes. Aí sim. Se o livro não é 200% aquilo que vocês imaginavam que fosse, reclamar. Pedir, exigir. Do ponto de vista de trabalhar com uma editora... Reclamar com educação. Com educação, claro. Não é tirar cadeiras pelo ar. Mas, do ponto de vista de uma editora tradicional, eu acho que é mostrarem-se desde logo disponíveis para trabalhar em conjunto. Eu adoro trabalhar colaborativamente, adoro poder conversar diretamente, por exemplo, agora no último processo de revisão do livro. A certa altura estava a Marta, eu e o revisor, que é o Luís, que eu adoro. Obrigada, Luís, por tudo o que fizeste pelo meu livro. A falar em conjunto os três nas notas do documento. E eu sinto que o facto de estarmos os três ali para fazer a melhor versão daquele livro que conseguíamos e que era possível naquele momento foi muito bonito, sabes? E é muito bonito tu trabalhares e não estares a ver um revisor, ou um capista, ou um editor, ou um departamento comercial como alguém que te está ali a dificultar o trabalho. Não, aquelas pessoas estão a querer também a melhor versão possível. Claro. Então, acho que é porem-se desde o início disponíveis para, olha, posso contribuir para o processo da capa, posso conversar diretamente com o revisor, obviamente o editor gosta sempre de estar a par, é normal, mas posso perguntar coisas diretamente ao revisor. Eu, por exemplo, faço uma coisa que é, eu tenho um documento com todas as coisas que aprendi com os revisores ao longo dos anos. Giro. São coisas que eu não vou repetir em livros seguintes.
E isso só acontece... Estás a melhorar o teu próprio trabalho e a facilitar o trabalho da próxima dos pessoa. revisores, exatamente. Isso só acontece porque os revisores a certa altura não se sentaram, porque nós não estamos a trabalhar lado a lado, mas deixaram uma nota no documento a dizer, olha, isto assim está incorreto, porque X, Y e Z. Ou não é a forma mais bonita de, ou não é a forma mais correta de. Por exemplo, com a Luísa eu aprendi agora que o não é suposto, a expressão não é suposto, ou não é suposto que acontecesse, não é inerentemente portuguesa. Vem do it's not supposed to, do inglês. Sim. Então não é a expressão mais bonita de se usar se tu quiseres estar fiel ao português. Claro. O que é que substituirias? Sabes? Por exemplo, não deveria. Não deveria, ok. Não deveria ser assim. Não deveria, ok. Eu digo muitas vezes não é suposto. Eu também. Mas na escrita se calhar não, sabes? Mas agora vou ficar agora. Ou seja, são assim coisas, por exemplo, também descobri que não se diz as escadas, é a escada. A escada tem degraus, mas é a escada. Do género, vou subir as escadas. Não, vou subir a escada. E sim, isso faz sentido se for literalmente aquelas escadazinhas em que tu, quando vais para as obras e tudo mais, tipo, estas escadas aqui atrás eu diria escadas, como acabei de dizer. Exato, mas é a escada. A escada. Aquilo que eu aprendo contigo. Yeah. Aquilo que eu aprendo com os teus revisores. Não, exatamente, portanto, só há uma que é básica, mas que é normal que na oralidade a pessoa não diga tão bem, é ter de, não se diz ter que. E na escrita, nunca mais, desde o primeiro livro que escrevi várias vezes ter que a minha revisora me cortou tudo porque não está correto, nunca mais escrevi ter que na vida, sabes? Então eu acho que isso é muito interessante. Yeah. É muito interessante tu poderes trabalhar colaborativamente e eu acho que a minha dica é que se mostrem disponíveis para, se estiverem, claro. Eu acho que faz todo o sentido porque é do teu interesse, é do interesse deles, claro. Toda a gente fica a ganhar. E agora para a minha parte favorita. Já que estamos a falar de colaborar, mostrar disponível e tudo mais, achas que o facto de também já te mostrares disponível, não só para esta parte, mas para todas as partes do livro, mas para a comunicação, também foi bem-vinda pela editora? Foi super bem-vinda pela editora. Aliás, aconteceu uma coisa... Espera, só para começar a dar contexto então para explicar. Eu venho de comunicação. Era uma das minhas perguntas. Que eu já sabia a resposta, mas para contextualizar. Eu estudei Ciências da Comunicação, achava que ia ser jornalista, depois nunca fui. Fui para marketing, trabalhei muitos anos em agências, a fazer estratégia digital. E comecei como Social Media Manager, portanto fazia conteúdos e depois passei para estratégia digital. E portanto, esse é o meu background profissional. Passei muitos anos a fazer isso para outras pessoas e para mim era um desperdício se eu não olhasse para o meu livro e não pensasse nele também dessa forma. Sim. Eu não estou com isto a querer dizer que acho que todos os escritores têm de saber fazer marketing e comunicação, porque no meu caso acontece que eu sou as duas coisas. Sim. Acho que também às vezes, ultimamente se põe uma pressão muito grande no escritor para saber vender, saber fazer posts nas redes sociais, saber fazer... Não é... ia dizer não é suposto. Não deveria ser assim. Sim. Mas esse é o meu background e para mim desde o início que fez sentido que eu contribuísse com ideias e que eu contribuísse com uma forma de também eu própria comunicar o meu livro, porque ninguém conhece, talvez a Marta, mas ninguém conhece tão bem aquele livro quanto eu, ninguém sabe tão bem o que é que está lá dentro e como comunicar aquilo que está lá dentro. E quando comecei com as coisas que faltam, fazer aquela sessão fotográfica, que foi logo a primeira coisa que surgiu e que depois tenho feito para todos os livros, surgiu de uma necessidade específica, que era, na minha editora, a pré-venda são 3 semanas. Okay. A pré-venda é uma fase, para quem não sei se já falaste, já fizeste conteúdo sobre pré-vendas? Por acaso não. Pronto, acho que podia ser interessante. Vou apontar, vou ficar com essa ideia. Eu tenho todo um mundo editorial para explorar. Exato. Que eu acho que a malta ia apreciar. Sim, mas a pré-venda basicamente é um período prévio à venda, pré-venda, que serve para... O livro ainda está a ser produzido, ou já existe, mas ainda não existem os exemplares todos, e serve para testar as águas comercialmente. Sim. Ou seja, estamos a ter muitas encomendas de FNAC, estamos a ter muitas encomendas da UC, as pessoas já estão a comprar. Portanto, a pessoa já sabe com quantos exemplares é que mais ou menos se mexe. Sim. Ali na edição, dá para prever se é preciso reeditar. Ou seja, embora seja uma coisa muito chata, porque tu anuncias, olha malta, o meu livro, este é o meu novo livro, o título é XYZ, esta é a capa, esta é a sinopse, mas só vai chegar às vossas casas daqui a 3 semanas. E este período de 3 semanas, no mundo em que nós vivemos, em que estão constantemente a sair livros, estão constantemente a sair coisas de interesse, séries, etc. As pessoas têm uma vida tão agitada, recebem tanto estímulo diariamente,
é muito fácil tu esqueceres que aquele livro vai sair dali a 3 semanas. É muito fácil. E eu pensei, como é que eu aproveito estas 3 semanas de comunicação? Então, para mim, a pré-venda é o momento em que eu até comunico mais os livros, porque é o momento em que é fulcral tu manteres a pessoa interessada naquela história, naquele livro. Então, eu faço sempre planos de comunicação para os meus livros. Agora, mais recentemente, por exemplo, com o Apesar do Sangue, já trabalhei diretamente com a editora e já criámos, cada uma de nós, vou dizer o nome, a Inês, que é incrível. Olá, Inês. Cada uma de nós tem o seu plano de comunicação e nós sentámos as duas com os nossos planos e dissemos o que é que pode cruzar aqui? O que é que cruza? Sim. O que é que estamos a fazer de duplicado? Não vale a pena fazer de duplicado. Claro. Pronto. Então, aí foi interessante. Acho que a forma de trabalhar a partir de agora é esta. Mas, para os 2 primeiros livros, eu tinha o meu plano de comunicação e às vezes a editora tinha ideias e nós íamos fazendo e etc. Mas era uma coisa muito minha que depois eu até partilhava por exemplo, partilhava as sessões fotográficas com a editora, etc. Mas, para mim, é sempre pensar estes planos de comunicação a 3 semanas, que são as 3 semanas da pré-venda. E aquilo que eu gosto de fazer é dar conteúdo às pessoas, mostrar o que é que as pessoas podem, de certa forma, ir encontrando dentro dos livros. Temas, imaginário visual, por exemplo, Quando os Rios Cruzam, para mim era muito importante mostrar Turim às pessoas, porque, ao contrário de uma Paris, de uma Nova Iorque, de uma Roma, que as pessoas têm imaginário visual, Turim não... Eu quero ir a Turim por tua causa. E tal como a viagem vai acontecer, malta. Ainda não sei, é daquelas viagens que ainda não saiu do grupo de chat, mas um dia vai sair. E tens voos diretos aqui do Porto. De Lisboa não tens. Temos, portanto, quem quiser ir comigo tem que vir para aqui. Exatamente. Apanham o comboio e depois. Mas, para mim, penso sempre estas 3 semanas, no caso do Quando os Rios Cruzam, queria dar esse imaginário visual, queria mostrar os temas. Portanto, para mim era muito importante fazer esse trabalho. No caso do Apesar do Sangue, era apresentar os personagens, quem é que são estas pessoas, porque é um livro escrito a 4 perspectivas. Então eu tento sempre pensar como é que estas 3 semanas podem ser alimentadas com conteúdo e como é que posso manter as pessoas interessadas no livro, ao mesmo tempo que já lhes estou a dar um bocadinho daquilo que elas podem encontrar lá dentro. E a editora foi sempre muito aberta com as minhas ideias. E até porque eu não sei como é que são, acho que cada editora é uma editora, mas eu diria que as editoras tradicionais estão cada vez mais a também chamar o escritor para um momento de divulgação e pensar o que é que tu podes fazer, o que é que nós podemos fazer, como é que a coisa pode funcionar. Lá está, sei que nem todos os escritores estão à vontade para fazer isto. Claro. E também é um bocadinho ingrato exigir isso de toda a gente. Claro. Portanto, é sempre uma ajuda bem-vinda. Sim. E sendo que tu tens não só à vontade, porque, por exemplo, mesmo que não tivesses o background já com a experiência, se calhar estarias à vontade para colaborar em tudo o que a editora te pedisse. Mas se tens a disponibilidade e se tens a formação, e se tens a experiência e se tens ideias, acho que é juntar o melhor dos dois mundos. É isso. E para mim, lá está, eu gosto de comunicar os meus livros. Ou seja, não há uma chatice como sei que é para muitos escritores. Mas agora também já há serviços de comunicação que vocês podem contratar para vos ajudar. Eu sei que não é o ideal, porque nós não ganhamos assim tanto com os nossos livros, é suposto ser se calhar uma editora a ajudar nessa parte da comunicação, mas acho que tudo se faz, na verdade. Sim, é uma questão de uma pessoa se sentar a conversar, pensar sobre as suas possibilidades. Ver até onde é que a editora está disposta a ir, está disposta a ajudar, o que é que espera também dos escritores para a comunicação. Qual é que é a expectativa exata, também é muito importante. Sim. Por exemplo, um escritor pode dizer, eu não tenho jeito nenhum para alimentar as minhas redes sociais, mas posso ir para aqui um dia inteiro fazer conteúdo convosco. E conteúdo que tenha que ver com o escritor, não tem de ser uma coisa tipo, por exemplo, um João Tordo não tem de fazer conteúdos de trend TikTok. Mas se calhar consegue fazer conteúdos que são interessantes sobre o seu próprio livro, sobre o seu processo criativo. Por exemplo, um autor que também calha ser da minha editora, mas não é por isso que eu estou a falar sobre ele, que é o Álvaro Cúria. Ele tem um estilo muito próprio de comunicação, é um estilo mais sóbrio, mais sério. E eu lembro-me quando saiu o primeiro livro dele, ele fez vários vídeos a falar sobre o processo de escrita. Também pode ser isso. Exato, é uma questão de adaptação. Exato, e adaptação também ao público dos livros, portanto acho que... Até porque também percebe-se quando um autor meio que não diga obrigado no sentido de, mas sente a necessidade de aderir a todas as trends e essa não é a voz desse autor. Exato, sim. E portanto vai surtir o efeito completamente contrário. Sim, e o facto de teres tantas ideias, eu basicamente gostava que me levasses um dia a sério, mas neste momento apenas por palavras, no que é o backstage. Preparar os planos de comunicação. Para mim sempre foi importante, há um momento inicial em que eu já tenho livro
o livro já está em produção, é só a partir daí que eu começo a pensar. Eu posso pensar em ideias, mas eu gosto de me focar no processo de escrita, no processo de revisão, no processo de capa, e só quando isso está mais ou menos alinhado é que eu começo a pensar na comunicação. E a primeira coisa que eu pensei é que eu não queria trabalhar sozinha. Acho muito importante quando há pessoas a ler o teu livro com olhos de leitor, porque eu leio, feliz ou infelizmente, com os olhos de escritor. Nunca vou conseguir ler um livro meu como se não tivesse sido eu a escrevê-lo. E quando um leitor vê muitas coisas que o escritor não viu, ou põe o foco em coisas que se calhar o escritor não estava nem aí. E para mim então era importante que desde o momento 1 houvesse pessoas a trabalhar comigo. Eu não queria que fosse uma coisa solitária, já basta o processo de escrita que é tão solitário. Então eu reuni uma dupla, que é a Mafalda e a Márcia. A Mafalda faz a direção criativa de projetos e a Márcia é fotógrafa, e então para mim era muito importante trabalhar em tripla neste caso e pensarmos o que é que podíamos fazer diferente. E, portanto, eu também confio um bocadinho no livro a essas pessoas, ainda antes dele existir, e juntamos ideias, juntamos moodboards, fazemos essas ideias. Mas existe sempre um momento inicial em que eu digo, olha, eu acho que os pontos-chave deste livro, em termos visuais, ou seja, porque muitas vezes é pensar como é que tu transformas o teu livro num conteúdo visual. Sim. Porque eu gosto pouco de depender só da capa do próprio livro, e então é pensar, ok, se nós quisermos fazer uma sessão fotográfica que tenha a ver com este livro, quais é que vão ser os elementos visuais? No caso do primeiro livro eram os húngaros, por exemplo. Eram os húngaros, os objetos que remetiam para um período mais antigo, eram fotografias, eram discos de vinil, etc. Para mim era muito importante que houvesse essa linguagem visual. Então eu dou logo de início aquilo que eu acho que pode ser a forma de dividir e de estruturar, mas depois elas também contribuem com ideias, e isso é muito importante. Portanto, normalmente fazemos uma primeira reunião em que conversamos sobre as coisas, depois cada uma vai pensar para casa, depois voltamos a reunir com ideias, com o moodboard, etc. E depois tomamos decisões, no fundo é isto. Muito giro. E para além, então, depois usas este material todo das sessões fotográficas e aí faço um plano mesmo de comunicação, das tuas redes sociais. Exato. Depois colaboras com o material da editora. E para além das redes sociais, portanto, geralmente os planos de comunicação também envolvem eventos, sessões de lançamento, tours. Gosto muito do facto de incluir muitas cidadezinhas o máximo possível nas tuas tours, e também é uma coisa para a qual estás bastante disponível. Sim, eu adoro andar por aí, é muito cansativo. O meu mês de maio deste ano foi absolutamente louco, porque eu tive tipo uma semana e meia fora de casa, porque às tantas também é preciso fazer escolhas, não é? Então é do género, ok, vou a Viana do Castelo na segunda, na terça vou a Braga, na quarta vou... pronto. Acho que com o facto dos meus livros estarem a correr bem, não só na receptividade do público, mas comercialmente, que também é importante, tem havido cada vez mais margem da parte da editora para me ajudar a suportar estas deslocações e a criar esta tour, esta mini tour, o maior possível. Portanto, a cada ano a tour vai ficando maior. E isso para mim é muito bom, é muito importante. Porque eu sou de Lisboa, tenho o privilégio de ser de Lisboa no sentido em que tudo acontece em Lisboa, mas penso sempre muito nos meus leitores que não são de Lisboa. E nem sempre é possível. Por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, a primeira coisa que eu disse foi, olha, ok, eu não quero só fazer lançamento em Lisboa, pelo menos ao Porto eu quero ir, e a Faro, porque pelo menos estava... As extremidades. Exato. E fizemos isso, ou seja, fui a Lisboa, vim ao Porto, fui a Faro, mas a seguir depois outras cidades que começaram a querer, mesmo lojas, mesmo FNACs, etc, começaram a dizer, olha, soubemos internamente que correu muito bem, a Rita está disponível para vir aqui, e a coisa começou-se a compor. Sim. Acho que no primeiro livro, porque era o primeiro, foi-se compondo, foi sendo orgânico. Não lancei as datas de uma tour todas inicialmente. No segundo livro também houve logo algumas que foram marcadas, mas depois foram surgindo mais. Neste terceiro, para mim, era muito importante que as pessoas conseguissem planear a sua vida com antecedência. Claro. E que estas datas de tour até saíssem antes do livro sair, para as pessoas poderem saber, ok, eu tenho este tempo para ler o livro até lá, se eu quiser já ter lido, ou tenho tempo para organizar a minha vida e poder ir e poder estar presente. E fizemos muitas cidades este ano, e eu vou a todo lado que me queiram, na verdade.
havendo essa disponibilidade física, claro, de agenda, de espaço, claro, e sim, agenda. e havendo pessoas interessadas, eu vou a todo lado. Por exemplo, fui este ano pela primeira vez a Viana do Castelo, que é uma cidade muito importante para mim, porque a minha avó é de perto de Viana do Castelo, passei férias em Viana do Castelo, e para mim era importante ir. E a casa estava cheia, portanto bom. É bom, não é? Porque... E reparas em pessoas repetidas? Sim, algumas. Nos sítios? Algumas que gostam, até porque este ano que fiz, pela primeira vez também, não andei sozinha, tinha sempre um convidado diferente a ajudar-me a apresentar o livro. E as pessoas também vão porque sabem que a conversa vai ser diferente consoante a pessoa que está a fazer as perguntas, que está na conversa. Mas para mim é uma parte muito importante do processo. Sinto que no primeiro livro não aproveitei tão bem porque já estava muito focada em escrever o segundo, então as duas coisas estavam a decorrer em paralelo e foi muito frustrante para mim porque não estava a conseguir escrever e quando estava nas apresentações estava a pensar no livro seguinte, então a coisa não estava a ser tão boa. Então agora eu já decidi que enquanto divulgo, ou seja, enquanto estou nessa tour inicial de divulgação do livro e de sessões de autógrafos e de conversar sobre ele, etc., não estou a escrever. Porque quero dar o máximo de atenção àquele livro e àquelas pessoas que tiraram... É um exercício de disciplina. Sim, que tiraram um bocadinho do seu dia e vieram. Às vezes é difícil para o escritor encarar isto, não é? Encarar as sessões de apresentação e vamos chamar, tours de divulgação como trabalho, mas também é. E então, para mim, ao início foi um bocadinho difícil, porque se eu não estivesse a escrever, eu não estava a trabalhar. Então, mas agora já consigo fazer um bocadinho isso. Mas é interessante que penses sobre isso, porque as pessoas vão falar contigo, a maior parte das pessoas efetivamente já deve ter o livro, mas imagina que se calhar a quantidade de pessoas que só passam, giro, deixa lá ouvir aquela senhora que está a falar, e vamos lá, interessante, se calhar, olha, aproveitamos, comprei o livro, vamos autografar. Exato. Portanto, sim, acaba por ser trabalho, é trabalho de divulgação. Ao bocado disseste uma coisa e eu fiquei a pensar sobre isso. Que tinhas falado muito bem da tua equipa, nomeadamente a equipa de comerciais, e agora tinha uma pergunta que é mais uma curiosidade, que é, depois então ficas em contacto com a editora, vais tendo feedback das vendas do livro, sentes alguma necessidade de ir complementando a tua comunicação dos livros à medida que recebes essa informação? Olha, boa pergunta. Ou só fazes as 3 semanas de pré-venda? Não, depois vou complementando em momentos-chave. Por exemplo, há alturas em que faz sentido, quando grandes... vou chamar clientes, mas na verdade são grandes livrarias, estão com promoções, faz sentido, não é? Sim. Tu reforçares a tua comunicação e dizes, olha, os meus livros estão com X% de desconto hoje na Almedina. Para não estar sempre a dizer as outras. Na Almedina, comprem, sabes? Nesses momentos faz sentido às vezes um bocadinho mais de foco de comunicação na altura do Natal, pré-Natal, por exemplo. Eu vou fazendo um bocadinho isso, mas de certa forma eu sinto que às vezes também já não há muito mais que eu possa fazer com a comunidade que eu tenho, porque normalmente a comunidade que eu tenho já segue, já acompanha, já viu, já comprou, já leu, então é sempre estes momentos, depois já passados alguns meses do livro sair, para mim são sempre mais difíceis de pensar em como é que eu posso comunicar estes livros, porque eu vou estar a comunicar para as pessoas que já me seguem, elas já estão carecas de me ouvir falar deste livro, então como é que eu chego a novas pessoas nesta altura? Essa é para mim a parte que ainda não estou... Não tenho uma resposta 100%. Ok, interessante. Sim, porque, pronto, quando eu te conheci, para mim ainda não eras a Rita, autora, escritora, assim. Eras a Rita do podcast Livra-te. Exato. E depois, para mim, ficaste a ser também a Rita do podcast Terapia. Exato. E depois também passaste a ser a Rita do Livra-te Discord. E, então, todas as pessoas que te seguem nas redes sociais... É um conjunto de todos estes pequenos grupos. Sim. Portanto, já tinhas uma audiência que te seguia. Sentes que esta malta adotou bem a ideia do livro? É assim, quem é meu seguidor há mais tempo, ainda antes da terapia de casal, do blog, etc. Sim, eu, de vez em quando eu falo de ti às pessoas e as pessoas dizem-me, sim, eu segui a Rita do Twitter. Eu fico tipo... Twitter, blog, essas pequenas comunidades que eu fui criando, essas pessoas sabem desde o dia 1 da minha vontade de ter uma carreira literária, de escrever. E então eu sinto que, como eu sempre fui falando sobre isso abertamente, como sempre fui dizendo, não, isso é o meu sonho de vida, é isso que eu quero fazer da minha vida. Quando o meu primeiro livro saiu, foi uma onda de amor muito bonita. Tão bonita que eu às vezes ficava, eu só espero que vocês não se desiludam com o que está lá dentro. Porque foi
sucesso ainda antes de sair, as pessoas partilharam, deram os parabéns, estavam contentes, compraram, leram, e eu fiquei, uau, vocês não sabem o que é que está lá dentro, pode estar tudo vazio. Bem feito, era bem feito. Imagina um livro de páginas e páginas e páginas de branco. A sua própria história. Mas sinto que toda a gente aceitou isso super bem, porque eu sempre fui muito vocal em relação àquilo que eu queria fazer. Ou seja, isso não significa que eu não gosto de fazer o Livra-te, adoro. Não significa que não gosto de fazer o Terapia de Casal, adoro. Não significa que não gosto de fazer todos os projetos paralelos. Sim. Agora vou dizer uma frase feita, mas tu és um bocadinho de tudo aquilo que fazes, não é? Sim, portanto... é verdade. E adoro fazer todas essas coisas. Olha, ainda ontem falava com uma amiga que também é escritora, e ela dizia que ainda bem que nós temos projetos paralelos, porque são esses projetos paralelos que nos dão depois fogo para a escrita. E que também alimentam a nossa criatividade. Sim. Mas de facto, eu sempre fui muito vocal a dizer, se eu só puder num dia escolher uma destas coisas, eu vou abdicar de tudo menos de escrever. E então acho que as pessoas estavam já preparadas para isso e foram muito queridas. Fosse-se fez. Muito queridas. Sim, e é muito bom. Pronto, esta semana tivemos o aniversário do Livra-te. Do Livra-te aqui no Porto, e é tão bom ver um dia tão feio. Parecia um dia muito parecido ao de hoje, com chuva, mas abafado e esquisito. E olha a quantidade de pessoas que se mobiliza. É verdade. Para estar contigo. E para falar de livros. Para falar de livros. É muito bonito, foi muito bonito. Fiquei muito contente com as pessoas terem ido. Estava tipo, oh meu Deus, estas pessoas lindas estão aqui a conversar umas com as outras. Elas conversam normalmente no Discord e agora estou a conversar a cara. É um bocado parvo. Sim, mas é uma coisa boa que criaste ali. Sim. Fico muito contente com... São 4 anos de podcast já. Fico muito contente com a maneira como as pessoas se dão umas com as outras, se preocupam umas com as outras. Por exemplo, ainda agora, há 5 minutos, estávamos a falar do episódio que saiu de aniversário e alguém disse, o David, que é uma pessoa muito importante da nossa comunidade, está calado há muito tempo. Será que o David está bem? Começou toda a gente a ligar, David, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Estás fixe? Etc. Porque apesar disto ser maioritariamente online, as pessoas que realmente criam conexões e conhecem-se. Foi muito giro para mim em Lisboa ver 2 meninas do Discord, que é a Rita e a Jéssica, que no dia-a-dia concordam imenso nos livros e têm sempre mais ou menos as mesmas opiniões, a conhecerem-se pessoalmente. Para mim foi um dos momentos altos em que elas olham, veem o coisinho, o name tag a dizer Jéssica, Rita, oh meu Deus! É tipo um abraço, sabe? Eu fiquei mesmo tipo, que bom ser facilitadora destas conexões. Porque na verdade foi o que eu disse depois, tipo, agora, sintam-se à vontade, criem grupos de WhatsApp. A casa é vossa. Criem o que vocês quiserem, eu não quero saber, sejam amigos, é porque é para isso que isto serve. Para mim, o Livra-te ao início surgiu, ainda com a Joana da Silva, como uma forma de nós conversarmos sobre livros, que era uma coisa que nos unia, mas rapidamente foi um bichinho que foi crescendo sozinho, muito por conta do Discord. As pessoas só precisam de um primeiro empurrão. Exato, e a comunidade criou-se e eu rapidamente percebi que o Livra-te era mais sobre criar uma comunidade à volta dos livros do que só falar unilateral, sabes? De nós a falarmos e as pessoas a ouvirem. Sim, ouvirem. E para mim isso é muito importante. Muito fofo. Eu, por mim, passava o resto do dia a falar contigo, mas eu vou ser sincera, eu tenho medo de olhar para ali e perceber em quantos minutos é que nós vamos. Queres que eu veja? Quanto é que tu achas? Ao bocado estava em 24, neste momento deve o quê? 45? 49, quase. Ok, não está mal. Não está muito mal, não. Está mal. Portanto, eu tenho mais 2 perguntas. Okay. Uma delas é uma curiosidade e eu não vou ficar com créditos dela porque eu ontem estava, a Sara está cá a visitar-me esta semana e a Sara estava tipo, já preparaste as perguntas para a Rita? E eu, sim, mas não sei, queres dar aqui uma ideia? E ela, então olha, está aqui a pergunta. Tu não podes perguntar porque assim, estás a perguntar à Sara, a Sara já tem a ideia. A Sara já tem a ideia, ela só me perguntou se já tinha perguntas porque ela queria dar a ideia dela. A Sara tem sempre ideias. É verdade. Se tu não queres dizer, eu agradeço. Claro que queres, mas se não quisesse, não podias querer dar margem, porque ela já tinha ideia. Então eu agradeço muito esta pergunta à Sara e já que a tua formação, a tua experiência e tudo mais já te dão esse olho estratégico para a comunicação, tens assim alguma campanha mais recente de outros livros, de outros autores que te tenham chamado a atenção ultimamente? Que gostasses, de género, quem me dera ter-me lembrado disso? Boa questão. Olha, eu acho genuinamente, não me lembro de nenhuma específica, mas eu acho genuinamente que o género literário que melhor se comunica são os romances. Porque acho que conseguem mesmo os romances e o romantasy. Acho que é o género que melhor se comunica. Porque
provavelmente pelo investimento emocional que as pessoas têm nas personagens e nas histórias, conseguem mesmo criar, lá está, comunidades à volta desses livros. E eu acho que uma coisa que eu posso ter a aprender com esses géneros e com autores desses géneros, se calhar às vezes mais autores internacionais, que são quem tem também mais budget, não é? para fazer coisas, acho que é pensar agora como é que eu posso continuar, ou seja, expandir e fazer da minha comunicação uma coisa mais física e não só uma coisa digital. Porque eu sinto que quando tu vais a estes eventos de autores de romance, romances e etc., há muito o lado físico, há sempre um merch, há sempre um miminho qualquer que tu dás às pessoas, e acho que isso é uma coisa que eu valorizo, que acho que as pessoas também guardam e gostam de ter, e eu não tenho tendência a pensar assim. Tenho sempre tendência a pensar digital. Sim. E acho que pode ser algo importante a trazer para o futuro. Então, olha, ainda bem que a Sara se lembrou desta pergunta, Exato. que já se fez já aqui me pensar fez nisto. pensar. E pronto, já que estamos a falar do futuro, a minha última pergunta era o que é que podias dizer? Nada? Lá vai ela buscar o chazinho? Não, posso dizer que não, posso dizer que não estou a escrever ainda. Posso dizer que tenho uma ideia. Tenho personagens, mais ou menos. Tenho 2 personagens que ainda são... Eu gosto de ver as minhas personagens, ainda quando elas ainda não estão criadas, elas vão ganhando definição. Portanto, elas agora são um blob. Cada uma delas está assim, estão assim, são sombras. Sim. Ainda que eu estou a ver, que estão aí a vir, como eu sou miúdo, até pode ser... É uma boa comparação, desculpa, porque ainda estão lá muito longe. Portanto, eu ainda não as vejo com muito detalhe. Eu ainda não estou... Vamos fingir que não estou de lentes. Ainda não estou a ver. Ah, que é aquilo? Elas estão a chegar, eu já sei, já lhes vejo os contornos. Portanto, já sei que são 2 mulheres, por exemplo. Ok. Mas ainda não há definição, ainda não há... Já sei o que é que são as motivações gerais de cada uma delas, ainda não sei pormenores. E é um livro que, pela temática, vai exigir muita pesquisa, falar com muitas pessoas que passaram por experiências que não são as experiências que não são as minhas. E portanto, estou nessa fase, ou seja, quando acabar a tour do Terapia de Casal... Eu ia dizer isso, não estás só nessa fase, estás na fase de tens muitas outras coisas a acontecerem nas tuas esferas. Agora, quando a tour de Terapia de Casal terminar, que vai ser no início de dezembro, termina no dia 1, vou usar o mês de dezembro para pesquisa, ou melhor, vou usar os primeiros 15 dias de dezembro para pesquisa, porque depois nos outros 2 vem a minha sobrinha para Portugal e eu fechei para obras. Mas os primeiros 15 dias de dezembro para mim vão ser muito importantes para esta pesquisa de mais de personagem e de motivação destas personagens, e se conseguir, não sei se vou conseguir ou não, mas e se conseguir, já começar a delinear um bocadinho aquilo que quer que seja a estrutura da história, para depois em janeiro começar a escrever. É um plano. Se tudo correr bem, sim, é um plano, se tudo correr bem, porque eu estou muito motivada com esta história, com estas personagens, mas foi uma coisa que eu aprendi com o Apesar do Sangue. É bom estes meses em que elas estão aqui a existir dentro da minha cabeça, se vão formando. Eu escrevo muito na cabeça. Eu acho que esta última resposta é um bom resumo de toda a conversa, que é disciplina, cada coisa no seu galho, cada coisa no seu tempo. Ainda bem que temos outras esferas para depois voltarmos à escrita. Portanto... Exato, é isso, é dar tempo às coisas também para respirar. Portanto, se tudo correr bem para o ano, teremos livro, se o processo não acontecer nada de grave na minha vida, espero que não. Isto é madeira? Não. Vamos bater na escada. Na escada. Se tudo correr bem na minha vida, se tudo se alinhar, se eu conseguir levar esta história a bom porto, até porque é uma história que me vai desafiar muito também, novamente, na forma de a contar. Que estrutura é esta? Que narrativa é esta? Como é que isto vai acontecer? Se tudo correr bem para o ano, descobriremos. Pronto. Rita, obrigada pelo convite. Por me deixares não te chatear. Exatamente, hoje de manhã. É isso mesmo. Obrigada por verem, por acompanharem. Espero que tenham gostado, espero que a conversa tenha sido útil, acima de tudo, e beijo na próxima. E se calhar a Rita também numa próxima também. Quem sabe? Beijinhos.